Agora tu vai assistir uma mentoria individual real que eu fiz com o meu mentorado, onde ele tinha uma campanha rodando que no geral estava no prejuízo, mas que tinha a palavra-chave que estava dando lucro para ele. E eu vou mostrar aqui alguns erros que ele cometeu na campanha e vou explicar para ele por que que ele não deveria ter pausado aquela campanha e também não deveria ter alterado ela cedo demais. Era uma campanha ali que tinha potencial para dar lucro no bolso dele. Então presta bastante atenção que eu tenho certeza que tu vai conseguir tirar aí pelo menos umas duas, três dicas para aplicar nas tuas campanhas. E se tu quer ter uma mentoria individual comigo, eu tenho dois planos de mentoria. Um é para eu analisar e otimizar tuas campanhas, te mostrar onde que tu tá errando para te ajudar a destravar teus resultados. E o outro é um plano de acompanhamento, onde eu vou te acompanhar durante 30 dias. Para saber mais, o link tá aqui na descrição do vídeo. Bora analisar essa campanha junto então. Aí tu pode me dizer qual campanha tu quer que eu olhe primeiro aí. Pode ser essa aqui, Manhood Plus França. Uhum. Tá. Só deixa o mouse parado aí por enquanto, tá? Só pra ele não dar interferência aqui. Uhum. Tá, você tá rodando em CPA, né? Já é uma estratégia Eu diferente rodei do que eu ela faço CPA. ali. Então, no final, estava em CPA, né? Uhum. Mas eu rodei nela. As vendas foram todas ainda na época dos cliques. As duas vendas. Essa aqui tu subiu quando, tu lembra? É, quanto que é esse? A É, data? foi em março. Não me lembro exatamente. Mas uma rodei em fevereiro, outra em março. Quanto que é a comissão disso daqui? 125. Tá. Tu começou rodando ela em CPC manual, e aí depois tu mudou pra CPA. Isso. Quando E essas parou de duas vendas, vender, começou a... as duas vendas foram em CPC? Foram. Tá. Eu vou só dar uma alterada aqui nas métricas primeiro. Tá, beleza. Teve duas conversões. Tu gastou 2.000 na campanha, te voltou duas vendas de 125. É que na época deu 1.400 e pouco, porque ainda tava... Essa eu ainda Tá, insisti mais e rodei mais no tempo 1.400. Aí ainda. tu ficou uma comissão negativo depois disso. Então, porque eu insisti nela e eu falei, não. Ah, beleza. Manhood Plus. Aí tu chegou a olhar lá no, nas imagens e garantiu que ele é fundo de funil mesmo? Que ele é um nome Sim, sim. único? É totalmente, é. Tá, beleza. Então, a princípio, fundo de funil, essa parte tá certa na escolha do produto. Ah, vamos olhar as palavras-chave que tu tinha colocado. Vou dar uma alterada aqui também na métrica. Aqui tu tava rodando com uma, duas, três, quatro, cinco palavras-chave. Seis palavras-chave, na verdade. Não, cinco, né? Cinco. Tá. Aí tu gastou 1.253 nessa daqui. E foi a que te trouxe as duas vendas. Beleza. Então, nessa palavra-chave aqui,
Tu já tava no lucro um pouquinho, né? Tu tava uns R$ 200 no lucro ali, mais ou menos. Hum. Aí tem essa daqui em ampla. Cara, em ampla eu não gosto de rodar. Puxa Nessa daí muita. eu pus um pouquinho só, você viu que foi quando eu vi, foi naquelas, muda para CPA e deixa em ampla para ele trabalhar, mas também foi pouco tempo, também não gostei não gosto também não sou, apesar que vai mudar, né? Uhum. Vai, logo vai acabar tudo, né? É. Então, aqui foi depois do. Esse prejuízo que foi depois, quando tu mudou pra CPA. Foi, esse daí, Tá, beleza. Aí essa daqui, Manhood Plus, tu gastou 343, né? Meia comissão, não te trouxe venda. E aí teve umas aqui que gastaram bem pouquinho, né? Tipo, R$ 45. é, Beleza. Cara, se a gente para pra olhar aqui, né? ah, essa palavra-chave aqui era a palavra-chave que tava boa, né? Te trouxe duas conversões, tava com R$ 200 de lucro, mais ou menos. Então, isso aqui eu vou desconsiderar da campanha, tá? Porque era outra estratégia de lance, uhum, rodou em ampla, né? Vamos olhar essas duas aqui, ó, os termos de pesquisa e ver como é que tava. Ó, de 262, vamos ver aqui. 232 foi no nome do produto mesmo. Esse aqui é o mesmo? são, é que ele tem algumas, Prix também? prix, acho que é preço em francês, acho que deve ser. Ah, tá, tem isso. Aí, Avisa e composição. avalia, como se fosse review. Esse aqui eu acho legal tu excluir, ó, composição. Que daí é uma Posição. pessoa mais curiosa, sabe? Uhum. Então aqui tu gastou 10 com termo sujo. A maioria eu já fui excluindo, conforme aparecia. Eu fazia isso quase diariamente, assim também. Acho que é diariamente. Farmácia, eu excluí. É, farmácia é ruim que é quem quer comprar perto de casa, né? Isso, é. Esse aqui é o que é? Acho que é isso, é. Esse aqui a gente exclui também. Então aqui já foi uns 20 mais ou menos em termo sujo. Ó, o que é de novo, já foi uns 25. Esse aqui eu não sei o que é agora. Então. Bom, mas enfim, não gastou, né? Esse aqui não gastou. Beleza, aqui tinha uns 25 em termo sujo, né? Nessas duas palavras. Aí até teve outros aqui que tu levou clique, né? Mas tu não levou clique, aliás. Só apareceu. Beleza. Tipo assim, ó, no início da campanha ali, né? Nosso intuito é colher dados. Uhum. E com essas duas conversões que tu teve, né? Tu já viu que veio de uma palavra-chave só, né? Aqui de 1.253. Tu chegou a levar uns cliquezinhos sujos. Então, na verdade, aqui foi uns 1.225 de custo, né? Tu chegou a ficar aqui uns R$ 200 no lucro, nessa palavra. Ah, essa outra aqui eu desconsiderei, tá? Não vou levar em consideração esse gasto que tu Uhum. teve. Essa daqui, tu gastou 343, não te trouxe venda. Porém, era metade do valor de uma comissão. Então, tu poderia pensar de duas formas aqui, ó. Tu poderia pensar assim, pô, sou mais conservador, bateu metade do valor da comissão, eu já vou pausar ela, né? Ou, não, quero pagar pra ver e vou deixar ela gastar pelo menos o valor de uma comissão. Teria essas duas formas de pensar. Uhum. Tudo depende do caixa ali, né? Como é que tu tá pra te aguentar um pouquinho mais o teste, sabe? Porque, que nem eu passo na mentoria ali, ó, se tu consegue aguentar o teste, né? Tipo, indo empatando, ou às vezes até um pouquinho no prejuízo, cara, tu vai estar descobrindo de onde estão vindo as vendas, né? Pra Uhum. gente ajustar isso depois. Então, aqui seria uma decisão bem pessoal, sabe? Que de fechar ou de manter mais um pouco.
Agora essas de baixo aqui, ó, gastou bem pouquinho, né? Então, até poderia deixá-las ativas, não teria problema. Deixa eu ver aqui os termos. É, são todos bem fundo mesmo, é tudo, tudo termo que remete ao produto mesmo. Uhum. É, ali tá bem alinhado. Então, assim, ó, tô com caixa, opa, tô com caixa mais limitado ali. Tu já poderia focar nessa palavra-chave aqui, Eu né? acho que até teria tido até mais lucro, porque eu comi uma bola no início, os 2 primeiros dias, 2 ou 3 primeiros dias, que foi uns R$ 200 mesmo. Meu, foi no automático, eu fiz a campanha toda em inglês. Ah, Era tu não para deixou específico lá pra eles. não, sabe, fui fazendo, aí eu fui para rodar e depois, quando eu fui olhar, eu falei, caraca. Aí eu mudei para a França, para Tu os lembra termos quanto que todos, tava o prejuízo? uns R$ 200. Ah, ó, então tem mais isso, né? Então tudo isso a É. gente tem que levar em consideração, ó. Tipo, tu tomou ali uns 25 mais ou menos de termo sujo, né? Uns 200 no início da campanha ali foi também fora, né? Porque não tava na língua certa. Então 225 a gente já desconsidera. A gente já desconsidera também isso aqui, né? Que foi um teste em CPA. Essas duas aqui daria pra manter tranquilamente. Essa daqui é, como eu te falei, bem pessoal. Mas assim, ó, pô, tô com pouco caixa, né? Quero ser bem conservador. Focaria só nessa palavra-chave aqui, ó, que te trouxe vendas e te deixou com lucro, né? Apesar daquele erro lá do início e apesar daqueles termos sujos ali. Uhum. Então estaria com uns 300 e pouquinhos de lucro, né? Mais ou menos. É, Uns 400 mais ou menos, nessa palavra. é. Beleza. Mas a princípio aqui Então, tudo no tá fundo, bem não era alinhado. um produto ruim, né? Hã? Ele tinha futuro, talvez, né? Exatamente, cara. Eu não teria mexido na estratégia de lance. É, né? Então, foi naquela. Ficou umas. Então, chegou uns 5 dias, 6 dias sem vender, aí eu já começo a dar. Não sei, mas ainda estava no. Porque aí vê, né? Começa a ver vídeo, não, agora é o CPA. CPA, tem que ser CPA, CPA, CPA. Vamos, então, tá, vamos mudar para CPA. Uhum. É, Aí tipo seria assim, ó. melhor até ter feito uma nova campanha, né? Depois eu pensei, talvez, quero tentar CPA, ao invés de mexer naquela que tinha vendido, era de repente criar uma cópia da campanha e rodar em CPA. Exatamente, cara. Exatamente isso. É isso que eu recomendo fazer. Porque a campanha que tá boa ali, o que eu considero boa, tá? Se ela tá pelo menos empatando, ou te dando, assim, um pequeno prejuízo, ela tá boa, tá? Desde que ela esteja vendendo. Aí o ideal é tu fazer outra campanha, né? Tu duplica e testa em CPA, pra ver como é que vai ser. Mas essa Hoje, o coisa, que assim, que você do... usa mais? O que que eu uso mais? Né? Cara, eu uso mais CPC. Mas eu também faço uns testezinhos em CPA. Né? É Também que gosto de fala testar. que ela produto com, não sei se tem sentido, né? Então, quando se ouve, parece que faz sentido. É, de média e baixa buscas, CPC, e de alta busca, né? CPA. Não sei se isso faz sentido. Uhum. Tem mentor que Então, fala assim, né? então, teoricamente, então, aí você ouve, parece, você ouve falar, realmente, porque como é muito clique, tem muito curioso, né? Então, aí você. Uhum. É, tipo assim, ó, o pessoal começou a falar muito de CPA mais ou menos de uns 6 meses pra cá, assim, sabe? Falar bastante mesmo. Uhum. E aí o que que acontece? Todo mundo tá subindo CPA agora. E aí as campanhas pra rodar em CPA, você tem que botar um CPA lá de 800 pra cima, sabe? Precisa. 700 pra cima. É. Mas assim, tu pode fazer o teste das duas formas, né? O que que seria Uhum. um teste em CPA pra te fazer, né? Passar como eu faço o teste aqui. Tu pode botar ali um CPA mais ou menos de uns R$ 700, né? Palavra-chave do nome do produto em ampla. E aí tu bota um orçamento de 200 por dia. E aí tu deixa rodar durante 3 dias, né? Ou até bater o valor de um teste ali, de uma comissão, entendeu? Uhum. Essa seria uma forma pra te rodar em CPA. Mas voltando aqui, cara.
Nessa campanha aqui, então, realmente, né, eu não teria mudado a estratégia de lance. Ela tava uma campanha ok ali, até com lucro, né, em uma palavra-chave, se a gente para pra ver. Porque assim, ó, sempre quando eu vou olhar uma campanha, eu olho ela de forma geral, né, o custo que ela teve, quanto que voltou em vendas, mas eu olho cada palavra-chave de forma individual, como se cada uma fosse uma campanha, sabe? Então, beleza, a gente já viu aqui que no início ela tava alinhada, assim. Era uma campanha que dava pra manter. Vamos olhar agora o... Vamos olhar aqui os públicos, como é que tinha feito. Ela fala que as duas conversões dela foram de desconhecidos. Mas isso aí não tem problema. Não? Não, às vezes o público desconhecido dá bom. É. Tudo é teste, sabe, cara? E nem assim, às vezes o mentorado meu, ele sobe uma campanha ali pro nicho de sexualidade masculina, né? E aí ele, por ele ter fechado o feminino, ele acha que ele fez certo. Não necessariamente. Porque às vezes o público feminino, ele rodaria bem pouco e quando vendesse, vendesse com bastante lucro, sabe? Então Uhum, tudo é é. teste mesmo. Aqui tu fechou o público mais jovem. Aí tu manteve o pessoal acima de 35. Beleza, faz sentido, né? Se a gente para pra pensar. Vamos ver aqui as conversões. Conversões vieram as duas do desconhecido mesmo. 1.196. Tá. Então no desconhecido, ó, apesar de todo aquele gasto lá que tu teve, né, com palavra em ampla, com termo sujo, com aquele início da campanha que tu perdeu R$ 200, tu ainda assim tava no lucro nesse público, né? Então, se a gente fosse olhar para esses 1.196, tu ainda estaria com uns R$ 300 reais de lucro, né? Mas, na verdade, É. seria até maior por causa desses erros na campanha. É. E de resto, aqui gastou um pouquinho, aqui não chegou a bater nem metade de uma comissão. Aqui, ó, 55 anos, já é aquela coisa que eu te digo, né? Entre tu ser mais conservador ou tu pagar pra ver. Ó, Uhum. já tava batendo metade do valor de uma comissão. Ah, de repente seria o caso de pausar. Só que daí a gente lembra que, pô, lá nas tuas palavras já tinha gastado com a palavra ampla, né? Tinha perdido Uhum. 200 no início da campanha. Então esse custo aqui ele também seria menor. É. Então aqui nesse caso eu não pausaria nenhum público desses aqui. Não mexeria em nada. Ó, daí quando a gente olha aqui no gênero, foi 617 no masculino, sem venda, e 155 no feminino. Feminino, com certeza, eu manteria ativo. E masculino, apesar de tu ter gastado o valor de uma comissão, a gente lembra lá das palavras-chave, né? Mesma coisa. Uhum. 200 negativo no início, né? À toa, e mais aquele custo lá da ampla também. Você, de repente, começa só a vender desconhecido. Você chega a parar feminino e masculino e deixar só desconhecido? Se tu quisesse agora parar os dois e deixar só o desconhecido? É, não. Rolaria um caso desse, assim, num produto desse, de repente, de masculino, pô, as vendas estão indo só no desconhecido. Deixa eu deixar só desconhecido? Cara, sim, se tu quisesse ser mais conservador, né? Pô, tu já viu que as vendas estão vindo dali. Tu quer focar só ali, então? Tu pode fazer isso. Aí mais à frente na tua campanha, se ela tiver te dado um lucro legal, tu pode tentar abrir de novo, né? Alguma Aham, segmentação. entendi. Mas assim, se tu fosse começar do zero a campanha, né? Ah, então começa pelo menos o masculino e desconhecido aberto. Mas aqui, ó, eu também não vou mexer em nada, porque, como eu te falei, né? A gente deu uma olhada nas palavras-chave, ele tá aquele gasto lá. Aqui em renda é a única parte que eu não costumo mexer, tá? Aqui eu nunca altero nada. Vamos olhar agora os dispositivos. Tablet gastou bem pouquinho. Computador tu já fechou desde o início.
E as vendas vieram de smartphone. Beleza. Computador é aquilo também, se tu já quer ser mais conservador, né? Tu já fecha ele logo de início. Mas quando tu testa o computador, cara, é a mesma coisa que público feminino, sabe? Quando vê ele roda bem pouquinho e quando roda te dá um lucro maior. Quando vende, né? Tudo é teste. Esse caso aqui tu pode manter assim. Então, acho que ela já está até, até parei, né? Como eu parei ela, acho que esse produto, nesse local, eu não vou rodar mais, não. Mas eu gostei desse produto e aí eu estou pensando em rodar ele em outro lugar. Mas tu tinha visto que ela já tava assim? Não, sim, sim, sim. Ela, então, como eu falei, ela está parada desde abril, né? Então, acho que eu já até removi a Ah, tá, página. beleza. Tranquilo. O importante era não estar assim com a campanha ativa. Não, não, não. Quando aí eu confiro várias vezes. Tá, beleza. Aqui nos títulos, pelo que eu vi, né? Tu fixou o nome do produto na, na primeira posição, geralmente. E no segundo, tu fixou o preço. Geralmente é assim que eu gosto de fazer. Na verdade, eu só fixo o nome do produto, né? Na primeira posição. E aí os outros títulos eu boto o preço. E aí eu deixo eles livres, assim. Ah, tá. Aqui tu falou sobre desconto, tu colocou o nome do produto, né? Para aumentar o índice de qualidade. Tu colocou sobre a garantia. Beleza. Aqui eu sempre gosto de colocar isso, né? Que é nome do produto, site oficial, desconto, garantia, bônus, direto da fábrica. Esse tipo de coisa, assim. Aqui tu usou extensão de imagem. Tu fez bem completinha a tua campanha, cara. Tava bem bom, assim, pelo que eu vi, sabe? Os títulos, as descrições ali, tu colocou bastante recurso. CTR também tava bem na média, assim, esperada, né? Eu sempre gosto de manter o CTR ali entre mais ou menos 5 a 20%. Mas resumindo, né? O teu erro na campanha foi ter mudado depois para CPA. Foi aquele erro do início, né? Que tu comentou que tu gastou a mais. Nos públicos ali, tu fez certo, tá? De fechar aquelas idades mais novas. Não tem muito o que mexer naqueles públicos ali. E da campanha, se a gente para ver, né, com os dados ali que tu comprou, né? Que foram duas conversões. Dependendo ali do caixa, né? Poderia ou ser bem conservador e já focar onde tinha vendido. Ou pagar para ver nessa palavra-chave aqui também. Deixar ela rodando mais um pouco. Essa aqui gastou 300 e alguma coisinha aqui. Aqui, ó, 343. Essas aqui também não precisava pausar, porque gastou nada, né? E tava bem alinhado com o nome do produto.
era uma campanha que dava pra ir levando ela, sabe? Por mais que ela estivesse Uhum. empatando, às vezes poderia estar um pouquinho no lucro, ou às vezes um pouquinho no prejuízo, sabe? Mas dava para. Dava pra ir levando. Que daí quanto, assim, ó, o que acontece, né? Quanto mais informações ela te der, mais assertiva vai ser tua decisão na hora de fechar um público, né? Uhum. Ou de aumentar um CPC, por exemplo. Então, tipo, pô, tu viu que ela já fez 10 conversões nessa palavra, né? Aí tu vê quanto que tu tá pagando no... Quantos cliques tu precisa pra fazer em cada venda. Aí tu vai Uhum. saber quantos pode pagar de CPC, entendeu? É pena que essa plataforma eles não mostram visitas no Checkout. checkout. O checkout, cara, tipo assim, ó, quando a gente não tem acesso ali aos dados de checkout, né? A gente vai se basear em quantos cliques por venda a gente precisa. Uhum. O checkout, ele é só para te dar aquela luz, né? Aquela noção de se tá próximo de uma venda ou não. Mas quando a gente não tem essa informação, a gente se baseia por cliques. Sendo mais claro, né? Quando eu tenho informação de checkout, eu vou fazer as continhas ali de quantos checkouts por venda eu tô precisando. Se eu não tenho isso, eu vou fazer as contas de quantos cliques por venda eu tô precisando. Não sei se eu consegui ser claro aqui nessa campanha, ou se Sim, ficou sim, confuso. sim. Sim, não, perfeito. Beleza, então aqui É tava porque tudo mesmo certo, se cara. ela mantesse aquela média de 130 cliques porque ela fez duas vendas com 200 e poucos cliques, né? Deixa eu ver aqui. 227 cliques. Duzentos e vinte e sete. A CPC de 5 dava 15, aí não seria tão viável, porque, mas se não tivesse aquela perda inicial, deve ter dado uma média de uns 90 cliques por venda. Tipo isso, exatamente. Ah, 90 vezes 5 dá 450. Para começar de 700 estava valendo, sim. mas assim, o mesmo que tu pense, né? Que, tipo, é muito clique pra fazer uma venda, né? Ah, Pô, se tu olha teu CPC, tá na casa dos 5 e pouco, entendeu? Então, por isso que a gente não pode dizer assim, tipo, esse CPC tá caro. Porque tu pode estar pagando, vamos supor, R$ 100 de CPC, mas vender a cada 3 cliques, entendeu? Sim. Então, mas então, isso é que começa a incomodar nessa plataforma, porque começa, pô, você vê 80 cliques, 90 cliques, aí você fica com aquela coisa na cabeça, porra, o clique tinha que sair com 40, 50, 40 cliques, 30. Aí você fala, pô, 80 cliques nada, bom, você começa a ficar encanado se, será que... É que tu fica muito focado naquilo que, tipo, a gente passa na mentoria, assim, né? Tipo, é É, 30 cliques a média, 40 cliques a média. Só por que, isso, por exemplo, que eu, é, eu travo ali nos produtos de clickbank, não sei o quê. Porque eu sempre, pô, eu ponho lá no CPC, no SEMrush ou no Google, pô, o CPC tá 25. Eu falo, pô, se a média for de 30 cliques, não faz sentido, sabe? Aí eu falo, pô, não tem como ter o lucro. Aí fala, máximo não, que tu já conseguiria é não um vale empate ali, não testar. Ah, pensa? esse não vale, esse não vale, esse não vale. Aí eu vou, Acaba te travando muito, né? eu fujo, porque eu É, falo, não. tipo assim, ó, o que que eu falo pros meus mentorados, sabe? Ah, Tem que tentar fugir da manada ali, do que todo mundo tá fazendo. E tu tem que botar a tua campanha pra rodar, porque só o teu teste vai te dizer se vai valer a pena ou não. E lembrando mais uma vez, tu quer ter uma mentoria individual comigo, seja para eu analisar e otimizar tuas campanhas, ou para eu te acompanhar durante 30 dias, o link para saber mais como funciona tá aqui na descrição. Espero que tu tenha gostado e esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui então e até o próximo vídeo. Abração aí.